pessoal, ou boa noite, ou bom dia, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. A gente vai começar aqui, né? Vamos começar a instrução da especialidade de física, que é uma especialidade um pouco temida, né? A área de exatas é um campo um pouco odiado pela humanidade. Geralmente, né? Eu amo física, matemática e tudo no que diz respeito ao campo. E eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é José Ítalo, eu sou líder investido no Clube de Desbravadores, né? E faço parte do Clube Estrelas, 37ª região, Área 3, Associação Bahia, União Leste Brasileira, ok? E eu vou estar aqui instruindo vocês essa especialidade muito amada. Vocês vão ver que no final da especialidade vocês vão estar apaixonadíssimos pela especialidade física. Eu tô aqui com minha peça, né? Que ninguém é perfeito. Aí o que acontece? A especialidade ela é bem bonitinha. Meu piloto mágico apareceu aqui misteriosamente. Pessoal, a especialidade de física, a especialidade o nosso coisinha, né? Bonitinho. Tem uma bolinha, outra bolinha e várias coisas assim. É um negócio um pouco metódico. Se você nunca viu, isso aqui é um átomo, beleza? Ou deveria ser um átomo, né? Um átomo ele é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Então a especialidade, o desenho, né, na especialidade representa o que a especialidade como um todo representa. Nós, seres humanos, somos feitos de átomos. Então, se você pegar um microscópio e aproximar a sua pele assim, e, aproximar milhões e milhões de vezes, você vai ver um átomo. Aí você vai ver uma bolinha, que é um próton, outra bolinha que é um nêutron e um monte de outras bolinhas assim rodeando ao em volta, né? Rodeando assim. É um negócio bonito, é muito bonito. Então, todo mundo é composto de átomos, beleza? Então, a especialidade já começa assim. Você olha a especialidade, já bate a física. Então, é justamente do que a física se trata, né? A física é a ciência que estuda a matéria, a energia e as transformações no universo como um todo. A biologia estuda, a matemática estuda em um campo, a geografia estuda outros campos. A física ela estuda os movimentos, as relações que a matéria tem com o universo. O universo é composto de matéria e energia. Então a gente vai entender o que é matéria, o que é energia e tudo isso. Ok? Vamos lá, seguindo, vocês vão ter uma noção do que a gente está se tratando. Vamos começar com o conceito de massa, né? O que é massa? Massa é uma gíria baiana, né, que a gente usa, mas massa em física é como se fosse a forma que a física usa para exprimir o que é que um objeto, a quantidade de matéria que tem no objeto. Por exemplo, imagine que eu sou um objeto, beleza? Um objeto desbravatístico, sou um objeto, beleza? Minha massa é de 80 quilos. Beleza? A quarentena me pegou aí, eu tô um pouco pesadinho. A minha massa é de 80 quilos, então eu tenho 80 quilos de massa. Então essa é a minha quantidade de massa. Beleza? Às vezes a gente atrela a peso. Eu peso 80 quilos, eu peso 60 quilos. Você não pesa 60 quilos, você não pesa 80 quilos, ok? Peso é uma outra coisa e a gente vai estudar também. Porém, o que são esses 80 quilos que você vê lá na balança? O que eu vejo na balança, né? É a sua massa, ok? Essa é a sua massa, é a quantidade de matéria, ok? Beleza, vamos seguir aí. A segunda definição é sobre o que é trabalho. O que seria trabalho para a física? Por exemplo, vamos lá, agora imagine isso aqui. Isso aqui é um livro, O Mundo de Sofia, um livro que eu gosto. Imagine agora isso aqui, um marcador de texto, ok? Aí eu pego aqui esse marcador de texto e eu dou um peteleco, beleza? Caiu, obviamente, né? Caiu aqui. Então o que aconteceu? O peteleco que eu dei, beleza? Ele deu, como se fosse, aqui, vamos chamar isso aqui de força. Eu direcionei uma força aqui sobre esse marcador e a força que eu apliquei sobre esse marcador aqui fez com que o marcador se movimentasse. Então ele realizou o trabalho, entenderam? Então trabalho é quando uma força é aplicada a um corpo e ele realiza um deslocamento.
Se eu der um peteleco aqui e ele não se mexer, ele não realizou trabalho nenhum, ok? Então eu apliquei uma força, a gente vai entender o que é força, e ele realizou o trabalho, ele se movimentou, ok? Então esse é o trabalho. Tem uma fórmula também para trabalho. Então trabalho em física é isso, é quando você aplica uma força a um objeto e ele se desloca, beleza? Beleza, a gente viu aí o que é trabalho. Agora a gente vai entender um pouco o que é força. Eu apliquei uma força ao objeto, né, o marcador, ele saiu voando, foi projetado. Então o que é força? Força é um agente capaz de modificar o estado de algum objeto. Por exemplo, imagine aí que você, sei lá, seu irmão está do seu lado. Aí você aplica uma força ao seu irmão, você dá um murrinho assim no seu irmão se mexe, você aplicou uma força. Então, a força é um agente capaz de modificar alguma coisa, mudar o estado de algum objeto. Então, por exemplo, uma força que está presente no nosso dia é a força gravitacional. Você não vê, mas ela existe. Então, o que é a força gravitacional? Vamos lá. Imagine que você pega esse piloto aqui e eu jogo para cima. Ele desce. Existe uma força que a gente não consegue ver, que é a força gravitacional, que faz com que o objeto desça. Então, eu não jogo algo para cima e ele fica no ar. Por quê? Porque existe uma força gravitacional que empurra esse objeto para baixo. E por que vai para baixo, não vai para o lado, não vai para o outro? Porque a força gravitacional é a força que ela existe por conta da Terra, é a força gravitacional terrestre. A Terra, por ser muito grande e redonda, não é plana. A Terra, por ser muito grande e redonda, mas mais por ser grande, é uma quantidade de massa muito grande. Se você pegar a Terra e colocar na balança, você vai ver que o peso dela é muito grande, muito grande. Então, por conta disso, ela consegue atrair os objetos. Então, ela atrai o seu objeto para o centro, beleza? Tem aqui a Terra, aqui é o centro da Terra. A gente está aqui. Então tudo que você tiver aqui vai ser atraído para baixo, né? Que é o centro da Terra. Aqui é o centro da Terra, beleza? Então isso aí é força, ok? Força é um agente capaz de modificar. Então se você joga o piloto para cima e ele cai, é porque tem uma força que está modificando o estado do objeto, né? Ele não fica parado, ele está sempre se mexendo, ok? A especialidade, um dos tópicos dela é você falar, né, escrever a definição de poder. Eu pesquisei há um bom tempo atrás algumas páginas que trazem a especialidade respondida. Aí quando eu entrei lá na página da internet, né, tinha lá a definição de poder. Aí tem tipo umas coisas assim bem nada a ver, assim, bem filosóficas, assim, o poder da mente e tal, não sei o que, um negócio nada a ver. Então existe uma definição física para poder e é muito usado em calorimetria, que é o poder calorífico, que é a capacidade da massa, né, armazenar energia. Então poder pode ser atrelado a isso, é a capacidade que a massa tem de absorver energia. Então, por exemplo, você esquenta a água ela a massa, né, a água, porque tudo tem massa. Ok? A água tem a massa de água, porque se você botar uma água na balança, vai bater lá, 1 kg de água, 2 kg de água. Então, tudo tem massa, entendeu? Até o ar, o oxigênio tem massa, entendeu? Tudo tem massa, tudo, toda a matéria tem massa, ok? Então, poder calorífico seria atrelado a isso, a capacidade de uma determinada massa absorver energia. Ok? Aí armazena lá a energia, ok? Vamos lá, agora a gente vai falar sobre 2 tópicos de energia, que é energia potencial e energia cinética. São 2 tipos de energia, beleza? O que é energia potencial? Energia potencial, ela compreende uma energia armazenada dentro de um sistema. Vamos lá, imagine um arco e flecha. Você tem um arco e flecha, aí você puxa o arco e flecha, beleza? Então você puxa o arco e flecha, aí você segura, você está armazenando energia, ok? Você está armazenando ali energia. Então aquela energia que você armazena, que está ali tensionando ali o arco, que você puxa e segura assim, aquela energia ali que você está armazenando é energia potencial, beleza? E ela tem essa característica porque ela depende do deslocamento. Por exemplo, se eu não puxar o arco, né? Se eu não puxar a corda do arco, não vai acontecer nada com a flecha. Se você soltar, a flecha vai cair, não vai para frente,
ok? Então a energia que fica acumulada ali é a energia potencial e ela depende essencialmente do deslocamento. Se não tem deslocamento, se você não puxa, né? Você não tensiona assim o arco, você não puxa, não tem energia potencial, ok? Se você pega, vamos lá, você amarra uma borracha, uma borracha grandona assim, você amarra em um ponto do chão e amarra no outro ponto, você faz um badog assim em direção ao chão. Não sei porque você faria isso, mas é um exemplo muito bom. Aí você puxa assim para cima. Se você não puxar para cima e soltar, o badog não vai acontecer nada, ok? Então a energia potencial depende do deslocamento, ok? Quanto mais você desloca, mais energia potencial tem. Se você for colocar na internet lá, fórmula da energia potencial, você vai ver que tem um H lá, tem F, que é o da energia, né? Força da energia. Aí a energia é igual a massa vezes a gravidade vezes o deslocamento, que é o quanto você puxa ou quanto se afasta do chão. Então tem que estar dentro de um sistema. Sistema é como se fosse um experimentozinho. A gente tem um requisito que fala sobre experiência controlada e a gente vai falar um pouco sobre sistema, beleza? Se você está no ensino médio, você compreende um pouco mais o que é sistema. Sistema é como se fosse está acontecendo algo, mas está acontecendo dentro de um experimento controlado, ok? Então, entender o que é sistema é interessante, porque o sistema pode ser algo grande ou pode ser algo reservado. Se você for, vamos lá, imagine que você faz uma experiência dentro de uma caixa de sapato, ok? Você está lá para fazer uma feira de ciências, você faz uma experiência dentro da caixa de sapato. Aquela experiência, o que está dentro da caixa de sapato é o seu sistema. Sistema é o que está dentro da caixa de sapato, ok? Então, energia potencial é energia armazenada dentro do sistema. Quando você puxa o arco e flecha, qual é o sistema? O sistema é todo o arco e sua mão puxando, ok? Então vamos lá, isso foi energia potencial. Agora, o que é energia cinética? Energia cinética é quando é também chamada de energia do movimento. Quando você puxa o arco e solta, a flecha faz o quê? A flecha sai disparada, beleza? Então quando a flecha sai, isso aí é energia cinética, que é a energia que o corpo produz quando está em movimento, ok? Então quando a flecha está ali andando, ali é energia cinética, ok? Se você pegar e você dá a louca aí, você sair correndo da sua casa agora, sai correndo da sua casa, vai correndo, você está acumulando energia cinética, beleza? Aí você está lá acumulando energia cinética, de repente você sai correndo, aí você bate numa parede. Não sei porque você faria isso, mas não faça isso. Mas você esbarra em uma parede, a energia toda, a energia do movimento, a energia cinética bate na parede, beleza? Então, quando você puxa o arco e flecha que solta, essa energia que dá o movimento da flecha é energia cinética. Então, a energia potencial e a energia cinética elas andam juntas, porque quando a energia potencial, que é que você puxa, vai acabando, né? Quando você vai soltando a corda do arco, a energia potencial vai acabando. Quando a energia potencial vai acabando, a energia cinética vai aumentando, porque a flecha vai saindo disparada, beleza? Então elas andam juntas. Vamos lá, eu aproximei um pouco mais e fiz esse desenho aqui é o Josézinho, para a gente falar um pouco sobre peso. Eu falei antes que peso não é quando você vai na farmácia e você sobe na balança e você vê lá 60 quilos. Aquilo ali não é o seu peso, ali é a sua massa, ok? Se aquilo ali é a minha massa, o que raios é o meu peso? Peso é a força que o seu corpo aplica na terra. Quando você entra dentro d'água, né? Entrar dentro. Quando você bota o pé na piscina, você desce, ok? Você pula na piscina, você desce, porque seu corpo aplica uma força para baixo. Seu corpo aplica uma força para baixo. Essa força é chamada de força-peso, ok? É peso, peso ou força-peso. A gente chama de peso, mas também é chamada de força-peso. Aí você pensa, poxa, como é que eu vou calcular a minha força-peso? É muito interessante. Você pega o seu peso, a sua massa, vamos lá, imagine que a sua massa minha massa é 80 quilos, beleza? Minha massa é de 80 quilos. Como é que eu calculo o meu peso? Eu pego a minha massa e eu multiplico
constante gravitacional, ok? E aí você me pergunta, pô, o que é constante gravitacional? Vamos lá, a força, quando você joga isso aqui para cima, que desce, beleza? Como eu falei antes, é uma força que a gravidade, né, exerce para baixo, para o centro, né, vai para baixo. Então tudo que você joga para cima desce, ok? Porque a gravidade exerce uma força, aí desce, ok? Essa força é medida, beleza? Ela pode ser medida, pode ser quantificada. E a gente vai falar sobre quantificação, né? Números e unidades de medida. O que é unidade de medida a gente vai falar mais para frente. Vai falar sobre isso. Então, essa força gravitacional, ela tem um número específico. É mais ou menos 9,8, entendeu? É 9,8 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração da gravidade. Então, se você pegar, pular de um avião, você pula do avião e vai descendo. A força da gravidade exercida por você descendo é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Que é a aceleração. Você vai acelerando a essa velocidade, ok? Vai acelerando. Então, você pega sua massa, minha massa é de 80 kg, e você multiplica por 9,8. Faça na calculadora, multiplique. Aí vai dar um número lá. Aí, esse número aí vai ser o seu peso, beleza? Essa aí é a quantidade de peso, né, que se você exerce na Terra, ok? Então esse é o seu peso, belezinha? Matéria, vamos falar um pouco sobre matéria. Matéria é tudo que tem massa, basicamente, e ocupa lugar no espaço. Então tudo que tem massa. Existe algo que não é matéria, existe, é chamada de antimatéria, mas aí é outro assunto. Então matéria, por exemplo, isso aqui tem massa e ocupa lugar no espaço, ok? Então isso aqui é matéria, basicamente, ok? Sobre inércia, bem rapidinho. Inércia, o que é inércia? Inércia é a tendência de um corpo a manter a sua velocidade. Vamos lá, imagina que eu estou aqui paradão, ok? Minha velocidade não está mudando, beleza? Eu não estou me movendo, estou aqui, estou inerte, beleza? Isso é inércia. Só que inércia também é o que? Imagine que você está no carro a 60 por hora, você está acelerando no carro lá, 60 por hora, beleza? Você não muda a sua velocidade, você está inerte, ok? Porque a sua velocidade não muda, ok? Então, inércia é a tendência de um corpo a não alterar a sua velocidade. Então você está ali. Então inércia não é só você ficar parado, mas é você manter a sua velocidade. Você está lá numa estrada a 60 por hora, sua inércia está batendo. Você está lá inerte, porque sua velocidade não está alterando. A gente vai falar um pouco sobre atrito. O que é atrito? Quando você pega a sua mão assim e esfrega assim, beleza? Não dá, mas quando você aperta, você tenta espremer assim, esfregar, mas não vai, beleza? Por quê? Porque está causando atrito, entendeu? Isso aqui é atrito. Atrito. Tem um objeto muito pesado na sua casa, um sofá ou alguma coisa muito pesada na sua casa. Quando você empurra, ele não vai de vez, beleza? Quando você empurra, ele tem aquela resistência, beleza? Aquela resistência. Então, isso aí é atrito. É uma força contrária ao movimento. O movimento é para lá, o atrito está para cá. Então, se tem um objeto aqui, você empurra o objeto para cá, o atrito empurra o objeto para cá. Você empurra o objeto para um lado, o objeto empurra o atrito empurra o objeto para o outro lado, ok? Então, atrito é justamente isso, é aquela dificuldade, aquela resistência em você conseguir mover algum objeto. Você tenta mover, mas o atrito não deixa você ir direto. Um outro exemplo, imagine uma pista de patinação de gelo, né? Uma pista de gelo. Quando você se joga na pista, você sai escorregando. Por quê? Porque não tem tanto atrito, ok? Não tem tanto atrito. Você se joga e vai escorregando, então o atrito é bem pequeno. Se fosse numa pista normal, um campo de futebol, e você se jogasse, você ia se ralar todo, ia se ferir, ia se machucar. Então numa pista de gelo você vai direto, por quê? Porque tem pouco atrito, tem pouca resistência. Vamos falar sobre onda. O que é onda? Você está no ensino médio aí, no segundo, terceiro ano, você vai estudar um assunto em física que é chamado de onda. É muito interessante. Mas o que seria a onda? Onda é a capacidade de transmitir energia sem transmitir matéria. Vamos lá. Imagine aí que eu dou um grito aqui. Dou um grito. Aí você grita.
quem está lá do outro lado vai ouvir o grito. Não vai ouvir? Vai. Mas eu não saí daqui, ok? Então a energia, o som é transmitido, mas a matéria, que sou eu, ou minha fala, alguma coisa, não é transmitida, só é transmitida ao som, ok? Então como é que acontece isso? É algo chamado perturbação no ambiente. Eu grito e o ar ao redor ele vibra, aí ele vai vibrando. Eu grito aqui, ele vai vibrando, vai vibrando, vai vibrando até chegar no ouvido de outra pessoa. Então é justamente isso que acontece, esse som, o som emitido vai vibrando, vibrando. Então o som é uma onda sonora, né? É chamado de onda sonora. Então você fala, aí vai vibrando, 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 vibrando até chegar no ouvido da pessoa, ok? Então isso é onda. Onda é uma perturbação no espaço que transporta energia sem necessariamente transportar matéria, ok? Para falar sobre centro de gravidade. O que é centro de gravidade? Centro de gravidade é um ponto específico em que o objeto se concentra, digamos assim. Aqui, imagine que aqui é o chão, né? Aqui é o chão e aqui é uma bola, ok? Então a gravidade está sendo exercida aqui e está atraindo a bola para baixo, ok? A bola está sendo atraída para baixo. Só que existe um ponto na bola em que é como se toda a gravidade estivesse sendo concentrada aqui. Não tem ponto de equilíbrio, por exemplo. Imagine que você está em uma corda bamba lá se equilibrando. Aquele centro que é o seu equilíbrio é chamado de centro de massa. É mais ou menos isso. É centro de massa, é onde toda a sua massa está concentrada em um ponto específico, ok? A sua massa está concentrada. Então, se você for para um lado, você desequilibra. Se você for para o outro, você desequilibra e cai. Então, aqui é o centro de gravidade. Então, é como se toda a gravidade estivesse concentrada aqui, de maneira igual, ok? Aqui está menos concentrada, aqui está menos concentrada, aqui está totalmente concentrada aqui. Então esse é o centro de gravidade, que é notação científica, é um dos outros pontos da especialidade. Notação científica é um artifício que a gente usa, né, em física para expressar números muito grandes ou muito pequenos. A gente usa o fator 10, o número 10. Por exemplo, quando tem 10 elevado a 2, é 10 ao quadrado, é 100, não é? É 100, é 100. 10 ao quadrado é 100. Então, quando você quer expressar um número muito grande, então vamos lá. 10 elevado a 80. 10 elevado a 80. É um número muito grande, são 80 zeros. É 10000, é um número muito grande. Então, por exemplo, você quer expressar a massa da Terra, ok? Poxa, quanto é que é a massa da Terra? Quanto é a massa da Terra? Você pesquisa na internet, você vai ver lá. 3, por exemplo, um chute, né? 3,4 vezes 10 elevado a 80. Significa que a massa da Terra é muito grande, ok? Então é sempre usado 10 elevado a alguma coisa. 10 elevado a 80 quando é um número muito grande. Quando tem um número negativo, tem 10 elevado a menos 80, é porque o número é muito pequeno. Então a notação científica é usada para isso. Para você não for lá ver qual o tamanho de um átomo. Aí vai estar lá 0,00000000000, montes, milhões de zero até chegar. Aí você não faz isso. A gente coloca, 1,2 vezes 10 elevado a menos 1000. Então é um número muito pequeno, ok? Notação científica é isso. Um conceito que é zero absoluto. Zero absoluto é um estado em que a matéria ela para de se mexer. Vamos lá. Por que as coisas esquentam, digamos assim? Porque elas se mexem, ok? Quando você bota uma panela no fogo, por que a água esquenta? Porque o fogo faz com que a água se mexa muito rápido. Se mexendo, ela fica muito quente. O zero absoluto é um estado em que a matéria está tão parada que ela não se mexe. Então fica muito frio, digamos assim, fica muito frio. Tem o frio positivo, né, que é tipo 40 graus, e tem o negativo, que é o menos 40. Então o zero absoluto é 273,15 menos, né, é negativo, menos 273,15 graus centígrados, ok? Então é um valor muito pequeno, é um valor muito baixo, é muito frio.
e é inalcançável. A gente não consegue chegar no zero absoluto. Nada consegue fazer com que, pelo menos a gente aqui, né, na Terra, com experimentos, a gente não consegue chegar no zero absoluto, ok? Que é o estado mais frio, mais inerte na matéria, é aquele estado em que a matéria está parada. A gente vai falar um pouco sobre isso, que é a última definição, que é fulcro. Vamos lá, imagine aqui que você tem uma espécie de balança, ok? Uma alavanca, você quer alavancar alguma coisa, tem um objeto que está aqui, aí você enfia aqui, coloca essa aqui e puxa, aí você alavanca. Isso aqui, que é chamado de ponto de apoio, e também é chamado de fulcro. Isso aqui é fulcro, é o ponto de apoio, ok? Você coloca assim e ó, puxa. Isso aqui é o ponto de apoio, isso aqui é o fulcro, ok? O científico e como o método científico pode ser usado na Bíblia. O método científico pode ser usado, por exemplo, como a gente descobrir, né, se Jesus existiu ou não. É o método através da comprovação, você comprova, né? Então é comprovado historicamente que Jesus existiu. Se você for no alto de montanhas, você vai achar fósseis, você vai achar ali resquícios que mostram que em algum momento do passado aconteceu um dilúvio. Então o método científico, através da comprovação, você descobre que algo no passado, né, algo que a Bíblia descreve, realmente aconteceu. Então o método científico é muito usual, né, para historiadores e pesquisadores, para descobrir, né, como aquele determinado foi muito usado para estudar o dilúvio, e ele vê lá, né, a gente usa o método científico para entender como aconteceu, em que momento aconteceu e se aconteceu realmente. Entender como funciona o método científico e como ele é usado para o estudo bíblico, né, o estudo da Bíblia. O método científico se dá através de experimentos, né, procedimentos que fazem com que levem ao resultado que a gente espera ou não. A gente faz o estudo, a gente faz o procedimento, às vezes a gente reproduz o que aconteceu. Então, exemplo, a gente foi usado bastante o método científico para comprovar, né, se aconteceu o dilúvio ou não. As pessoas foram em alto de montanhas para ver se tinha algum fóssil lá, o que é que tinha lá, porque a Bíblia fala que as águas cobriram montanhas, né? As águas do dilúvio. Então o método científico foi através de experimento, pesquisa, e foi lá para ver se realmente aconteceu e como aconteceu, né, de verdade o dilúvio. O método científico foi feito para comprovar a existência de Cristo ou não, se Cristo existiu no passado. Então a história conta que Cristo existiu e tudo mais. Então é muito útil para a gente estudar acerca da Bíblia. Muitos experimentos científicos, né, é feita uma experiência controlada. Por exemplo, uma pessoa, uma vez, ele gostaria de saber se as luzes, né, se as cores, a cor vermelha, amarelo e tal, os tipos de luzes, de cores, tinham temperaturas diferentes. Então ele mediu, botou um termômetro em uma faixa de luz vermelha, numa faixa de luz amarela, e ele comprovou que as luzes têm cores diferentes. Então ele fez uma experiência controlada, né? Tinha um ambiente, tinha a luz, tinha tudo controlado nas normas de segurança. Isso é uma experiência controlada. A gente vai falar também sobre uma equação muito conhecida, que é E igual a mc ao quadrado. É uma equação de Einstein muito conhecida quando ele estava desenvolvendo, né, no século XX, a teoria da relatividade especial. E no que compreende o que quer dizer esse E, o que significa esse M, esse C. Esse E é a quantidade de energia, e a fórmula expressa qual a relação entre quantidade de energia e massa. O M é de massa e o C é a velocidade da luz no vácuo, que é uma velocidade absurdamente grande, ok? Então você pega a velocidade da luz no vácuo, eleva ao quadrado, multiplica pela massa, isso daí vai dar a energia que o objeto, né, que algo tem, que a matéria tem. Então foi uma equação muito útil e que foi muito explorada aí durante até hoje é explorada. Então compreendia isso. Em massa e outras coisas na física a gente usa unidades de medida.
Por exemplo, você vai na venda e você pede 1 litro de água. Você vai comprar 1 litro de água. O litro é a unidade de medida. Eu disse aqui que minha massa é de 80 quilos. Massa, ela é usado o quilo, né? O quilo é minha unidade de medida, ok? Então, muitas coisas, o tempo tem unidade de medida, né? Que é o segundo, e tem um sistema chamado de Sistema Internacional, que ele dimensiona tudo isso. Ele é como se colocasse um padrão. Então, se você vai para os Estados Unidos, você vê lá que eles usam para massa quilo também, porque faz parte do sistema internacional. Então, comprimento é usado metros, para tempo é usado segundos e para massa é usado quilos no sistema internacional, ok? Então, comprimento é metros, tempo segundos e massa é quilos. E na Bíblia, a Bíblia também usa unidades de medidas, beleza? Principalmente em profecias, né? Primordialmente em profecias. Se a gente abrir em Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. E também em Daniel a gente estuda e a gente vê que tem um versículo de Daniel que fala que após 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, beleza? Então na Bíblia um dia compreende a 1 ano. Então 2.300 dias significa 2.300 anos, ok? E o que é tempo? Tempo significa anos. Então é 1 ano, um tempo, 2 tempos, metade do tempo. Então tempo significa anos, ok? Então a Bíblia também tem as suas unidades de medidas. E isso tudo para a gente ter uma melhor compreensão. Um outro requisito é a gente relacionar as 3 leis de Newton, que é a lei da inércia, a lei da dinâmica, né? E a lei da ação e reação. A terceira lei é a mais conhecida. A lei da inércia, que é a primeira lei de Newton, ela nos propõe, né, que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que uma força seja aplicada. Então, se o corpo está lá, ele vai ficar lá em repouso até que uma força seja aplicada. Então, por exemplo, você está em um ônibus, aí o ônibus para bruscamente, você vai continuar se mexendo, porque você estava em repouso, nenhuma força foi aplicada a você, foi aplicada no ônibus, aí você continua se mexendo e o ônibus fica parado. Então, a lei da dinâmica já é algo ao contrário. Então, diz que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que uma força seja aplicada. Então, você vai ficar no ônibus, o ônibus vai parar, você vai continuar se mexendo, a não ser que uma força seja aplicada a você, em você, ok? Então, se alguém segurar em você, te empurrar, aí você vai parar, porque uma força foi aplicada em você. Essa é a segunda lei, a lei da dinâmica. E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Então, é aquela lei, né? Tudo que vai, volta. Então, por exemplo, se eu der um murro aqui no quadro, se eu der um murro no quadro, uma força contrária vai mover meu braço para cá, ok? Então vai doer, porque eu vou aplicar uma força aqui e uma força será aplicada na minha mão, ok? Então é o princípio da ação e reação, que é exemplificado também com uma bexiga. Por exemplo, você pega uma bexiga e enche uma bexiga, aí você solta a bexiga. Quando você solta a bexiga vai para cima e o ar que estava dentro da bexiga desce. Então é um princípio de ação e reação. Então o ar que estava dentro da bexiga é disparado para baixo. Então quando o ar é disparado para baixo é ação. A reação da bexiga é subir. É na direção contrária. Então é esse par, ação e reação. Uma experiência, a experiência da queda de um corpo. Imagine aqui esses dois objetos aqui, né? Aqui é uma garrafa cheia de água, tá pesadinha, né? Tá com peso aqui, ok? E aqui é uma vasilha com álcool, tá bem leve, eu uso para desinfetar, né? Tá desinfetada. Então aqui tá mais leve, aqui tá menos leve, ok? Se eu pegar isso aqui e soltar, eu não vou soltar para não quebrar minha garrafa, eu vou soltar isso aqui. Galileu, ele propôs, né, que quando você solta o corpo, independente de um ser mais leve, outro ter mais massa e tal, vai cair no chão na mesma velocidade. Então pegue 2 garrafas PET na sua casa, encha uma de água e a outra deixe vazia. Aí você sobe, não suba em um lugar tão alto assim, mas
coloque uma altura boa, peça para ajudar um adulto e solte a garrafa. Você vai ver que as duas garrafas chegarão no chão na mesma velocidade. Você fica, caraca, como assim, tal, não sei o que, mais uma. Isso é a experiência da queda de um corpo, ok? Porque a gravidade, como um todo, ela acelera qualquer objeto de maneira igual. Como a gente falou antes, né? A aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo. Então, todo qualquer objeto acelera de maneira igual, ok? O último requisito da especialidade é você fazer uma experiência usando uma definição que a gente falou lá no início, que é a definição de fulcro. Você lembra quando eu falei sobre o ponto de apoio? Então, se você tem um martelo e você vai tirar um prego no martelo, tem lá o prego, você vai, puxa, tira o prego, ok? Massa, você vai tirar com uma facilidade muito boa. Mas se você aplicar um fulcro, que é um ponto de apoio, né? Se você colocar assim um ponto de apoio e puxar o prego com o martelo, você vai ver uma facilidade 1000 vezes maior, ok? E fazendo uma aplicação bíblica, a gente entende que existe o nosso jeito de fazer as coisas e existe o jeito de Deus de fazer as coisas. E independente da situação que você se encontre ou esteja, você vai entender que o jeito de Deus de fazer as coisas é sempre melhor. Independente de você olhar, se você pega o martelo e falar, não, deixa eu tirar esse prego aqui só com o martelo, aí você coloca lá, beleza? Esse é o seu jeito de fazer as coisas. Pode ser que você consiga tirar o prego, às vezes você não consegue. Eu não sei você, mas às vezes eu não consigo tirar o prego. Mas às vezes pode ser que você consiga, mas vai ser um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, um pouco mais arriscado, mas com Deus é sempre melhor. Então Deus é o nosso fulcro, é o nosso ponto de apoio, é o nosso suporte, é o nosso tudo. E Deus também, sendo tudo, Ele também é o nosso suporte. Então existe o nosso jeito de fazer as coisas, existe o jeito de Deus. E o jeito de Deus de fazer as coisas sempre será melhor, sempre, sempre, sempre. Deus como nosso tudo e também como nosso ponto de apoio, nosso suporte, Ele vê meios de fazer com que o plano final seja concluído. Aquilo que você idealizou, se for da vontade dEle, seja feito, seja concluído, mas do jeito dEle, que é o melhor jeito que existe. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode botar aí nos comentários. Muito obrigado por prestar atenção até aqui, ok? E essa especialidade é uma especialidade bem extensa, é uma especialidade que requer um pouco mais, é uma especialidade de nível 2, então ela requer um pouco mais da pessoa. E é isso, fiquem com Deus, muito obrigado.